Olá, pessoal, de novo. Vamos começar mais um podcast do Costa, resgatando as principais doutrinas da fé cristã. Como de costume, nosso convidado, que não é convidado, é parceiro, né? Tô sempre por aqui, né? Divide o programa comigo. É uma honra para mim, pastor Toniel Pinheiro. Prazer muito grande estar aqui novamente, né? Mais uma semana de aprendizado para a gente refletir sobre a palavra do Senhor. Bom, gente, esse programa, eu preciso fazer uma fala importantíssima. Esse programa hoje vai ser uma apresentação de uma série de programas que eu vou fazer daqui para frente sobre um determinado assunto. A característica do nosso programa é resgatar as principais doutrinas da fé cristã. E eu preciso fazer isso por uma razão peculiar. Eu vou ser obrigado a falar nisso. Semana passada eu trouxe um convidado que eu conheço há 30 anos, como eu falei. Eu, quando o conheci, ele era membro da Igreja Assembleia de Deus do pastor Joedes. Hoje ele é pastor de uma outra denominação, ele falou aqui. E eu achava algo a respeito dele, porque ele discutia, conversava com a gente bastante sobre teologia, sobre os assuntos bíblicos. Eu congreguei, como eu falei, do lado da loja que ele tinha de enrolamento de motor, em Miguel Couto, na subidinha do clube. Só que ele, no programa passado, ele me surpreendeu e falou algumas coisas que durante a semana eu recebi em torno de 10 a 15 telefonemas de pessoas que me acompanham, que me conhecem, que conhecem a minha história teológica, me questionando. Ué, pastor, o senhor não falou nada, o sujeito falou três coisas aí e tal. E foi realmente, ele falou algumas coisas difíceis. E uma delas me incomodou muito, porque é exatamente sobre doutrinas bíblicas que são bases da fé cristã. E a doutrina que ele atacou, que ele diz que é uma farsa, que foi criada pela Igreja Católica Romana no Concílio de Nicéia em 325, é a doutrina basilar de todas as outras doutrinas. A expiação, por exemplo, depende dessa doutrina que ele atacou, Sim. que é a doutrina da Trindade. Ele diz que não existe Trindade, que isso é uma farsa, que isso é uma mentira que foi criada pela Igreja Católica Romana no Concílio de Nicéia. Bom, o texto de 1 Pedro 3,15 nos ensina que nós precisamos, aliás, 1 Pedro 3,15, 2 Timóteo 2,15 e 2 Timóteo 3,15 nos ensina que nós precisamos estar preparados para responder com temor e mansidão a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós. 1 Pedro 3,15. 2 Timóteo 2,15 também vai nos dizer isso, e nós precisamos manejar bem a palavra da verdade. E a palavra manejar, nesse caso, vem de uma palavra grega chamada ortotomel, cortar reto. E Paulo usa essa expressão, tirando essa expressão da sua profissão, do seu ofício, que era fazer tendas. E fazer tendas era, via de regra, com pele de cabra. Então você precisava cortar a pele reta de tal maneira que você pudesse sobrepor uma outra certinha, eu estou fazendo um exemplo, para costurar
e evitar que entrasse água, insetos, essa coisa toda. Muito bem. O que Paulo quer dizer com isso é que nós precisamos pregar a palavra de maneira que não deixemos brechas para a entrada das heresias. Concorda, meu pastor? Sim, sim, sim. Plenamente. Outro texto que eu quero usar de imediato, quero pedir perdão a vocês, desculpa a vocês, que o programa hoje vai ser uma apresentação, mas eu preciso fazer uma série de justificações. Gostaria que você anotasse os textos, vou repetir os primeiros textos. 1 Pedro 3,15, 2 Timóteo 2,15, 2 Timóteo 3,15. O próximo texto é Mateus 19, 29, quando Jesus vai dizer que aqueles que deixaram pai, mãe, filho, esposo, marido, amigos, pelo nome dele, serão benditos e terão um lugar com ele no reino dos céus. O que Jesus quis dizer com isso não é que nós devemos abandonar nossos parentes, nossos amigos, não é nada disso. É que, se para defender as verdades da fé cristã for necessário eu arrumar problemas com os meus parentes, com os meus amigos, eu terei que arrumar, porque eu preciso, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas e a sua palavra. Bom, dito isso, eu quero dizer que, infelizmente, houve alguém que escreveu algo nesse sentido que eu vou dizer. Quem não conhece a sua história está fadado a cometer os mesmos erros do passado. E no caso da igreja cristã, evangélica, está acontecendo isso hoje. A igreja, por não conhecer a sua história, a igreja de Cristo, por não conhecer a sua história, está colocando dentro dela de novo erros que não são novidades. Foram erros que já foram cometidos lá atrás, Sim, sim. foram expulsos da igreja, a igreja rechaçou e que agora volta com força total. E a doutrina, a negação da doutrina da Trindade é uma delas. Isso está lá atrás, nós vamos ver isso mais para frente, por isso vai ser uma série de programas. Eu vou dar um curso sobre Trindade, combinei com o pastor Toniel, que é o presidente da CADECAP, que aqueles que acompanharem o nosso programa e acompanharem esse curso, por isso estou pedindo a você, não perca mais um programa nosso, chame quem você puder, peça para se inscrever, anote. E é importante que você comente também, que você faça comentário para a gente identificar. Sim, porque depois, a sua presença no final, no vídeo. Nós vamos lhe dar um certificado deste curso pela CADECAP. Sim, sim. Você vai pagar uma taxa para fazer o certificado, é só isso, a elaboração do certificado, mas você vai ganhar um certificado de que você participou desse curso. E como o pastor Toniel acabou de falar, você bota o seu comentário lá, assisti o programa dia tal, e gostei, e tem essa pergunta que eu queria fazer, e eu não concordo com isso. Coloque lá para a gente poder identificar que você participou desse curso, está participando desse curso. Então, o desconhecimento da nossa história faz com que nós cometemos os mesmos erros que no passado foi cometido. Ele citou aqui uma coisa e disse que ele estava falando aquilo, pastor Toniel, baseado na fala dos rabinos, que foi a ideia de Adão ter sido criado luminoso, perfeito, e quando pecou, Deus botou a pele mesmo, que o texto diz que Deus fez vestimentas
de pele Sim. para Adão. Adão tentou se cobrir com folhas Isso. e Deus fez. Teologicamente, essa ideia que ele diz é totalmente estapafúrdia. E a minha ideia aqui vai ser esclarecer a vocês, e eu disse para ele na hora que eu tenho reservas Ali Deus. com o ensino do... Sim, Fala, sim. fala, pastor. Ali Deus imolou o animal, que era uma tipologia do sacrifício de Cristo. Sem derramamento de sangue Não há remissão de pecados. E com a pele do animal cobriu a pele do ser humano. Fez uma tanga. E uma tanga. O homem já tinha a pele normal, como Perfeito. nós temos, né? Perfeito. E o texto... Não era nada luminoso, o texto nada... é claro, o texto é claro, que tudo que acontece lá era tipo do que aconteceria na cruz do Calvário. Isso, Então, é a a tipologia. morte do animal lá, o derramamento do sangue do animal lá, e a cobertura, e aí eu vou explicar a você o que é cobertura, o que é expiação, o curso é completo. O curso é completo. E ele aí falou que os rabinos dizem isso. E eu disse para ele que eu tenho reserva com os rabinos, porque Jesus criticou toda a postura dos rabinos. E eu vou explicar a vocês a origem dos rabinos no tempo de Jesus. Quem eram eles? Por que Jesus os recriminou? Eu vou trazer isso detalhadamente para vocês. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui, porque ele citou a Igreja Católica Apostólica Romana, é a origem dos títulos bispos, presbíteros, pastores. Porque na Igreja Católica Apostólica Romana também tem esses títulos. Só que esses títulos não foram criados pela Igreja Católica Apostólica Romana. E quando nós contamos a história da Igreja de Cristo, você vai ver que nós vamos citar, por exemplo, vamos dizer, por exemplo, os pais da Igreja. E aí tem gente que diz, pai da Igreja, tá no catolicismo. Necessariamente não. Os pais da Igreja são justamente os bispos, os presbíteros, que foram ordenados. Por quem? Nós vamos ver por quem, vamos ensinar isso detalhadamente, que é para você entender que quando a Igreja Católica coloca bispos, presbíteros para dentro, não foi ela que criou isso, isso já existia. E quem eram esses homens? Eu vou trazer isso. Outra coisa que eu quero citar a vocês, nada do que eu for dizer aqui, nós dissermos aqui, está baseado nos nossos achismos. E aí é que está a grande questão. Nós vamos citar aqui inúmeros teólogos. Nós estamos fazendo um trabalho que eu chamo detetivesco, de detetive, de investigação profunda. Então nós precisamos buscar os grandes nomes da teologia, os grandes teólogos, como Charles Hodge, como Franklin Ferreira, como James Pettigrew Boyce, como Louis Berkhoff, como Millard Erickson, como Augusto Hopes Strong. Nós vamos buscar os maiores nomes da teologia, considerados pela crítica como os maiores nomes da teologia, Wayne Grudem, para mostrar exatamente aquilo que verdadeiramente fala sobre a Trindade, resgatando as principais doutrinas da fé cristã, que é o objetivo do nosso programa. Agora, depois nós vamos entrar propriamente nos textos bíblicos, todos os textos que citam a Trindade. Não há nome Trindade na Bíblia, mas os textos, e aí nós vamos buscar algo que eles não entendem. Por exemplo, um dos principais objetivos da escola que eu digo, da escola, que nos ensina estudos, é
preparar as pessoas para poder, um dos principais, para poder saber interpretar um texto integralmente quando leem, ultrapassando o nível do explícito. E aí a gente precisa entender isso. Há textos bíblicos que não estão muito claros explicitamente, mas que você, baseado em dados do próprio texto, implicitamente você chega a uma conclusão. Isso é regra de interpretação. Isso não é invenção de denominação nenhuma. Isso é regra. Eu sou professor de português. Isso é regra de interpretação. Está dentro de uma lógica ali, dentro de uma lógica baseada em dados. Então, os parâmetros curriculares nacionais nos dão, da língua portuguesa, nos dão base para interpretar um texto implicitamente, muitas vezes, se não tiver a informação explícita sobre aquilo que a gente quer, baseados em dados explícitos do texto. E eu quero citar aqui uma frase, um texto interessante, que eu não consigo entender como algumas pessoas interpretam erradamente. Por exemplo, Paulo, no capítulo 11 de 1 Coríntios, falando da ceia do Senhor, ele vai dizer que aquele que come e bebe sem saber discernir o corpo de Cristo, busca condenação para si. Prestem bem atenção, explicitamente, Paulo está dizendo que aquele que come e bebe sem saber discernir o corpo de Cristo, está buscando condenação para si. Esse é o dado que está ali. Há alguma informação implícita nesse texto? Nós podemos fazer uma inferência desse texto? Simples. Sim ou não, pai? Sim, sim. Sim. Porque o contrário disso, né? O contrário disso. Prestaram atenção? Entendeu o que ele falou? Se quem come e bebe, sabendo discernir, busca condenação, o contrário disso seria o quê? Quem come e bebe, sabendo discernir, busca bênção para si. Exatamente. Está escrito isso lá? Quem come e bebe, sabendo discernir, busca bênção? Não. Não precisa. Não precisa. O texto já diz. O texto já diz. Está claro, né? Está claro no texto. Implícito, mas está claro. É a dedução lógica que a gente chega a falar. É uma grande questão hoje, é o forçar o texto, né, pastor? Forçar o texto. É dizer aquilo que o texto não diz, né? Igual Sim. a gente tá falando, o senhor está falando aqui uma excelente introdução sobre essa questão da triunidade de Deus, essa refutação, né, que o senhor está fazendo por causa do programa anterior. Sim, eu não posso porque deixar de... vai implicar numa base primordial da sã doutrina. Sim, a Trindade é a doutrina, vamos dizer assim, é o alicerce da doutrina da expiação, da soterologia. E quando eu falo forçar o texto, não somente nesse aspecto da triunidade, que está bem claro, mas, por exemplo, na questão do corpo luminoso, no seu processo original, é forçar o texto. É forçar o texto a dizer algo que quem criou isso? De onde veio diz. essa ideia? Ele diz que foram os rabinos e nós vamos precisar explicar quem são os rabinos e se nós podemos ter confiança nos ensinos desses rabinos. Isso, exatamente. A gente vai ver isso. Se Jesus assinou embaixo sobre os ensinos dos rabinos. E até porque no judaísmo também existem várias escolas rabínicas, né? Nós vamos ver isso. Com influências de várias correntes, né? Parabéns, pastor, parabéns. E nós vamos ver isso no texto bíblico direto. Nós não vamos aqui ficar conjecturando, não, nós vamos para o texto, nós vamos ver como essas influências
gnósticas, E... docetistas, Exatamente. filosóficas, influenciaram a interpretação errada já naquela época, na época ainda do período apostólico, e que foi rechaçado pelos apóstolos. Nós vamos entender por que o apóstolo João escreve no seu evangelho que Jesus era Deus, era o Verbo, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou tabernaculou entre nós. Nós vamos descobrir isso. Por que João escreve isso? Para quem João está escrevendo? O que está acontecendo? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos que eu preciso pontuar. Eu faço questão de pontuar. Não há nenhum livro da Bíblia, nenhum livro das Escrituras Sagradas que foi escrito pelos autores porque eles estavam cansados, porque eles estavam em casa sem fazer nada, estavam com tédio, não tinha nada para fazer, e aí Moisés decidiu escrever alguma coisa. Essa vida está tão difícil, e quer saber uma coisa? Eu vou me dedicar para escrever aqui. Não. Todos os livros das Escrituras, inclusive ou principalmente as cartas de Paulo, as cartas dos apóstolos, tudo foi escrito por causa de uma razão principal. A primeira delas está lá em Romanos 15:4, que diz: tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, primeiro nós vamos ver em outros programas Deus mandando Moisés escrever, registrar no livro para a posteridade, para que seus filhos, filhos de seus filhos, conhecessem a história do povo de Deus. Toda a Escritura está escrita baseada em circunstâncias, em fatos, em momentos específicos que estão acontecendo, e é necessário, e foi necessário por nossa causa, que Deus levantasse alguém para registrar esses fatos, essas circunstâncias. Então, quando Paulo escreve Romanos, ele não escreveu por nada. Quando ele escreve 1 Coríntios, é que Paulo estava lá olhando a cidade. Vou escrever alguma coisa em relação a isso. Não fiz nada hoje, não almocei ainda. Vou escrever essa carta aqui, não. Aleluia. Não é por aí. Tudo direcionado por Deus, não? Tudo direcionado por Deus, baseado numa situação que estava acontecendo e houve necessidade que o apóstolo escrevesse. Então nós vamos entender isso nesse curso. E aí nós vamos entender a doutrina principal da fé cristã, que é a doutrina da Trindade, ou triunidade. Nós vamos entender isso. Nós vamos explicar qual é a relação de Trindade com triunidade. Trindade é três deuses? Triunidade é três deuses? É um Deus só? Qual é a doutrina do Antigo Testamento sobre isso? Qual é a doutrina do Novo Testamento sobre isso? Os judeus creem em três deuses diferentes ou um Deus só? Como é que é isso? Nós vamos explicar essa questão detalhadamente. E aí nós vamos ver, vamos tratar da doutrina da economia divina, que nós precisamos falar disso para explicar o que é a Trindade. Porque tem gente que, quando você fala de economia divina, acha que você está falando de dinheiro. Está falando do financeiro. Mas a palavra economia não se trata de dinheiro propriamente dito. A etimologia da palavra se refere à administração de um todo. Então a economia divina começa com a Trindade.
e depois vai para o universo. Nós vamos entender isso. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Sem a Trindade não há como compreender a doutrina da salvação, né? Não há como compreender nenhum tipo de a tricotomia humana, por exemplo, de antropologia, né? Então ela é a base que sustenta todas as outras outras doutrinas. Estão baseadas na doutrina. Existe uma coisa chamada harmonia, né, pastor? Sim, aí nós vamos falar aqui, por exemplo, na doutrina da harmonia e coerência bíblica, ela precisa estar dentro disso. Coerência bíblica. E aí não tem para onde correr. É o que nós falamos da inferência, do implícito, né? Que vai fazer a harmonia e coerência das escrituras. Por quê? A escritura não pode dizer uma coisa num texto e dizer outra totalmente diferente no outro, sobre o mesmo assunto. Ela tem que ser coerente. Ela tem que ter harmonia entre os textos. Outra coisa que eu quero pontuar aqui nessa questão da Trindade, por exemplo, que ele atacou, da maneira que ele atacou, provavelmente ele não conhece a doutrina da união teantrópica. Ele não conhece a doutrina da união hipostática. Ele não sabe o que é isso. Hipostática. Ele não sabe o que é hipóstase no grego. Ele não sabe o que é teantrópico. Provavelmente ele não sabe. Se soubesse, se tivesse estudado como deveria, eu estou falando tranquilo, não tenho nada contra ele, não é a pessoa, dele, não é nada contra a pessoa. Sou amigo dele, fui bem claro aqui, sou amigo dele há 30 anos, tenho muito gosto nele, acho ele um homem, só que eu percebo que ele está meio perdido teologicamente. Isso, exatamente. A questão nossa aqui é teológica, não é pessoal. E quem me conhece como professor de teologia, e eu já dei aula em diversos seminários, não vai entender eu aceitar essa doutrina tranquilamente. E foi o que aconteceu. Eu comecei a receber telefonemas. Ué, meu pastor, ué, meu professor, como é que é isso? O senhor não refutou? Porque, como eu falei, quer falar alguma coisa? Eu quero dar uma explicação técnica aqui do que acontece no podcast. A gente tem um tempo para fazer o podcast. Então, por isso que nós não refutamos. Eu também não refutei na hora, não ajudei, porque o tempo já estava se extinguindo já. Sim. E a característica do nosso programa não é debate. Desde o primeiro programa eu deixei claro, nós não temos, não vamos discutir, debater, ficar de maneira nenhuma. Isso é informativo, atitude. Né? Eu não sou, é informativo. E agora até formativo. Isso eu tenho acompanhado, eu tenho visto pessoas comentando sobre programas que saem em discussão. Tem uma pessoa famosa aí na mídia que tem um programa que leva dois pastores, começam a discutir, um ataca o outro. Então, isso é negativo para nós. Isso é negativo para o ensino das Escrituras. Sem dúvida. Então, nosso objetivo é informar e formar mentalidade dentro das principais doutrinas da fé cristã. Quero deixar isso bem claro. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ele tem uma... Lê pra gente, pastor, tem como o senhor ler pra gente? Tem. Qual a referência? Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. Vou abrir aqui na Bíblia. 1:8 diz assim: mas ainda que nós mesmos... Olha o que ele está dizendo. Eles mesmos, apóstolos. Vai. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Aí ele repete. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Anátema quer dizer maldito. Então o apóstolo está dizendo que, mesmo que ele mesmo, que tenha autoridade para isso,
pregar algo diferente do que ele já ensinou sobre o Evangelho, presta bem atenção, tem que ser considerado maldito. Na NVI, só para ampliar, mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. É isso aí. Então o apóstolo está dizendo isso. Então é preciso ter cuidado ao pregar o evangelho de qualquer maneira, sem fazer uma investigação acurada, detalhada. Porque isso vai principalmente num programa como o nosso, que está indo para o YouTube. Isso. Pessoas verão. Fica muita gravado, né, gente para vai sempre, ver. né? Não vai tem, ficar gravado. a não ser que nós deletemos lá. E qualquer pessoa pode assistir. A pergunta é, o que você está formando na cabeça dessas pessoas? Que ensino você está fazendo na cabeça dessas pessoas? E eu quero, hoje, citar um texto bíblico, já no período apostólico, e aí nós vamos ver aí data das cartas aproximadamente. 1 João, pastor, Vamos me lá. ajuda? Sim, sim. 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao 3. 1 João 4, 1 ao 3. Vamos lá. Amados, não... Peraí, pastor, anotem, tá? Anotem para vocês lerem, conferir. Vai, pastor, perdão. Amados, não creem em qualquer espírito. Opa! Qualquer pessoa, espírito. E observe aí, que esse espírito está na letra minúscula. Isso, espírito, pessoa, ser, né? Qualquer um que venha, e você vai entender. E aí, peraí, pastor. E aí a inferência. Eu já quero começar a ensinar inferência para você entender. Você vai ver que com o próprio texto, você sabe que essa palavra espírito se refere a pessoas. Olha o que ele diz. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Prestou atenção? Falsos profetas são pessoas. Então o espírito que ele está dizendo que você não deve crer é o do profeta, é a pessoa que tem se levantado com heresias, com mentiras. Então você não deve crer em qualquer pessoa que diga, olha isso, o que você tem que fazer? Exatamente aquilo que eu li lá atrás, daquelas 3 passagens. Está preparado, estuda, pesquisa, lê. Atento, né? Estude a Bíblia, atente para os detalhes, que é para você poder ensinar corretamente. Para você poder ouvir. Quer falar alguma coisa? Não, eu só quero... Para você. Mas por que João escreve essa carta aproximadamente entre o ano 62, 64, por ali, aproximadamente? Por que ele escreve essa carta? Porque há um movimento começando chamado docetista, que é um movimento que não cria que Cristo veio em carne. Isso, da divindade de Cristo. E aí, não, que ele veio em carne. Dizia que Cristo era um espírito que tinha a aparência de ser humano, mas na verdade não era um ser humano, era um espírito. Refutando a doutrina da encarnação. Da encarnação. E a partir daí é que nós começamos a ter o gnosticismo em embrião. Essa doutrina docetista, nós vamos ver mais para frente, o gnosticismo abraça e Paulo vai refutar isso veementemente, grandemente. Versículo 2 está dizendo aqui, ó, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, capítulo 2. 2 pontos, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Se não crê... E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Não é de Deus.
Então, se ele veio em carne, a doutrina docetista está completamente descartada, porque o próprio apóstolo está descartando. E quando você lê essa carta, você vai ver ele dizer: nós vimos, nós tivemos contato com ele, nós vimos a sua glória. E ele ainda diz aqui, ó, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Prestou atenção? Os docetistas pregavam que Jesus era um espírito, que Cristo era um espírito, que tomou o corpo de Jesus por conta do seu batismo, na época do seu batismo, e que abandonou Jesus perto da crucificação. E aí eu pergunto, quem foi então crucificado na cruz se não era corporal? Se era um espírito? Entende? Olha como eles mesmos se tomou o corpo de Jesus. Jesus, no caso, era apenas um corpo, e aí não tinha espírito. Vem um outro espírito e ocupa o corpo de Jesus. Entende isso, gente? Eu fiz algumas anotações que eu quero continuar a explicar aqui. Por exemplo, essa doutrina que eu falei do gnosticismo, havia uma variedade de vertentes gnósticas, né? Havia. Mas a base da doutrina gnóstica, o que quer dizer gnosticismo? O que quer dizer gnose? Conhecimento. Então, a posição central dos gnósticos é que a salvação só era conseguida através do conhecimento, da intelectualidade, do saber do ser humano, que libertava o homem das ilusões da escuridão. Era isso que os gnósticos ensinavam. E essa doutrina começa embrionariamente já no decorrer do primeiro século, ainda no período apostólico. A gente, quando fala primeiro século, as pessoas confundem primeiro século depois da morte dos apóstolos. Não! Primeiro século é contado a partir do nascimento de Cristo. Por isso que tem um antes e depois. Antes e depois de Cristo. Então, o primeiro século é todo o período do nascimento, vida, morte, ressurreição de Cristo, o chamado dos apóstolos, os apóstolos desenvolvendo e fazendo aquilo que Cristo mandou fazer, fundar a igreja de Cristo. É todo esse período. E aí vem o primeiro século. Quando encerra o primeiro século, deixa eu ensinar outra coisa a vocês. Quando a gente fala primeiro século, 10º século, 15º século, 16º, por exemplo, nós estamos no mês de outubro. Sim. O mês de outubro é o quê? Se comemora o quê no dia 31 de outubro? É o dia da reforma. O dia da reforma protestante do século 16. Só que século 16, presta bem atenção, a reforma é tida 31 de outubro de 1517. Ué, se é 16, tinha que ser 1600. Não seria isso? Não. Deixa eu explicar detalhadamente para vocês. Como é que se conta os séculos? Primeiro século, de 0 a 100. Entenderam? De 100, 101 em diante, segundo século. Aí 101, 102, 200. Fechou o segundo século. Terceiro século, 201 em 300. diante. Entende isso? Tem gente que acha que o primeiro século começou depois da morte dos apóstolos. Não, começou em Cristo e fecha no ano 100. Tá? Do ano 100 em diante começa o segundo século.
Então nós vamos ver, nesses 2 primeiros séculos, assuntos como, por exemplo, a aparição das heresias, das doutrinas contrárias às doutrinas principais da fé cristã. 1º, 2º século. Nós vamos ver... Que era as doutrinas dos apóstolos, Que né? era a doutrina dos apóstolos. Nós vamos ver, por isso é que eu disse, e volto a repetir, tirou-se a história da igreja, de dentro da igreja, tirou-se a história da igreja, de dentro da igreja, para se manipular as pessoas. Porque quando você conhece a história, você vê que tem muita coisa aí, ou a grande maioria, se é que eu posso fazer essa redundância, e faço tranquilo, está tudo Sim. errado. Está tudo errado. Presta bem atenção. Presta bem atenção. É lá no 1º, 2º século que vão surgir coisas que são divisores de águas para o crescimento e desenvolvimento da Igreja de Cristo. As doutrinas básicas, os títulos de bispos, presbíteros, pastores, doutrinas como, por exemplo, o credo dos apóstolos, que hoje crente nenhum conhece, sabe quando começou, quem desenvolveu. Por exemplo, o Didaquê. O que é o Didaquê? Não se conhece isso hoje na igreja. Por que não se conhece? Por que se tirou isso? Exatamente para manipular as pessoas com as ideias dos líderes que vão surgindo e criando as suas ideias. Infelizmente, o Bira já me fez sinal de novo. Puxa, não sei, dizendo que está... É 5 minutos, Bira. Bira falou que é 5 minutos. Então, deixa... Mas foi uma boa introdução. Deixa eu parar e fazer de novo meus apelos e a introdução. Por favor, anotem. Tudo que for dito aqui, anotem. Referências, nome de autores, teólogos. Não deixe de anotar. Nós vamos tratar assuntos sérios e gravíssimos que são divisores de água para a fé cristã. Então, não acredite no pastor Costa, não. Pesquise esses nomes que eu estou dando, esses livros, os assuntos. Nós vamos falar da história do cristianismo, vamos usar livros sobre a história do cristianismo, autores ilibados, pessoas que têm respaldo tanto na sua vida acadêmica quanto espiritual para nós pesquisarmos. E mais uma vez quero pedir a você um apelo, fazer a você um apelo, nos ajude. Eu preciso manter esse programa. Qualquer oferta, nosso Pix é 788-998-00782. É no nome da minha esposa, mais uma vez, 788-998-82 é a chave do nosso Pix. Contribua, seja a oferta que for, você vai nos ajudar muito. E aqueles que quiserem fazer parte desse curso, como o pastor Otoniel mencionou, comente, entre lá no canal, faça o comentário, diga seu nome, seu endereço, fique tranquilo. Isso. Fique tranquilo. É só colocar, eu quero fazer parte desse curso. Eu quero fazer parte. O meu nome é fulano de tal. Eu quero receber o certificado. Eu combinei com o pastor Toniel aqui, no final do curso, você pagar uma taxa de R$20 pelo certificado. E a gente vai mandar o certificado para você online e aí você imprime. Tá bom? Com a assinatura do diretor da CADECAB, do coordenador pedagógico da CADECAB e do líder do programa, Mestre Manuel Costa. Do Costa. Então, agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Mais uma vez, peço desculpa por essa introdução. Eu tinha que explicar essas coisas e desejo a você uma semana de prosperidade e felicidade, pastor. Olha, é um prazer mais uma vez, pastor Manuel. Eu creio que vai ser um tempo de muito crescimento
como tem sido todos os nossos programas. Amém. Grande abraço. Um grande abraço para vocês.